Olá Dev, esse é o Dev Lifestyle. Hoje nós vamos falar sobre funções. Então, eu acho que é uma palavra bem interessante, né, quando a gente traduz para o português, porque em português ela faz sentido para o que é uma função em programação, faz sentido com o termo no nosso mundo real. Então, qual exemplo eu vou trazer para isso é uma linha de montagem numa fábrica. Então, imagina ali aquela linha tradicional, né, em que tem os postos, as estações, em que cada estação dessa tem um funcionário, né? Aliás, a palavra funcionário vem de função, né? Quem exerce uma função é um funcionário. Então, a esteira vem andando com peças, tá? Imagina que o funcionário ali ele vai montar alguma parte de um produto e a esteira vai seguir com o produto e o próximo vai montar uma outra parte, assim por diante até o final. Então, qual é a função desse funcionário que está ali? É receber algumas partes, né, como entrada para o processo dele ali, executar alguma operação, uma montagem, alguma coisa, e no final devolver isso, retornar isso para o próximo, né? Então, uma função na programação é a mesma coisa. É um bloco de código, então é um escopo, né? É um escopo delimitado ali por as chaves, né? Abre e fecha a chave, e é nomeado, né? E ela define ali algumas entradas, e dentro do escopo da função tem as operações que a gente quer fazer, e ao final ela devolve, né? Ela retorna, ela tem uma saída. Então é basicamente isso, tá? O conceito é bem parelho com o conceito de função no mundo real. Então vamos aqui pro Programmis, né? É um site que você consegue fazer alguns testes, né, online, então ele é prático por isso. O nome dele é Programmis com Z, mas eu acredito que do inglês acaba a pronúncia acaba sendo Programmise, né? Easy, não sei lá, uma suposição, tá? Mas enfim, é o Programmis. Ele já está aqui em modo de tela cheia. O link, ó, programmis.com. Aí você tem ali para várias linguagens aqui, ó. Tem para Python, C, C++, Java, C Sharp, JavaScript, SQL e HTML5. Então, é bem interessante. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou fazer aqui primeiro, porque depois nós vamos alterá-lo lá no nosso programa, na nossa calculadora. Então, aqui para a gente ver o conceito primeiro. Eu limpei aquele Hello World que estava ali. Então, qual que é a ideia? Ó? O nosso main, eu já tinha até comentado em algum momento, que ele é uma função, né? Então, é a função principal do programa em C++, é obrigatório ter a função main, tá? Mas eu vou criar uma outra aqui. Então, vamos supor uma função que eu vou chamar de soma, tá? Que eu quero fazer somar dois números, simplesmente, e retornar o resultado. Então, a soma ela vai receber dois números, no caso aqui. Então, a sintaxe para definir essa função você põe o nome dela, aí põe abre e fecha parênteses, igual está o main ali, ó. Só que o main, ele não recebe nada, porque quando você roda o programa, ele simplesmente começa sem nada, né? As variáveis estão vazias, o usuário ainda não digitou nada, enfim, ele começa do zero, limpo, vamos dizer assim, né? No caso da função nossa aqui, de somar, eu quero passar para ela aqui, ó, um inteiro A e um inteiro B. Tá? Então, separados por vírgulas, esses aqui são os parâmetros da função. Ok? Aí, você tem o abre e fecha chave. Aqui dentro nós vamos fazer a operação e vamos retornar. Tá? Então eu posso aqui dentro declarar variáveis, né, e da mesma forma aqui no main ali. Então vamos supor, eu vou colocar aqui resultado, tá? Declarei uma variável resultado, e aí vou dizer que
que no nosso caso aqui, né, resultado é igual a A mais B, e no final a palavra return, que é de retornar o que aqui no caso? Resultado, tá? Aqui, ó, no nosso main tem o return 0, tá? Eu devo ter comentado em algum momento também que a função principal em C++, quando ela encerra, né, é quando o programa encerrou. E ela precisa retornar um código inteiro, um número inteiro. Por convenção, quando retorna 0 o programa, indica que ele executou sem erros. Se retornar um número diferente de 0, é um código de erro. Tá? Então, a gente pode, quando a gente cria o programa, definir ali uns códigos de erro para quem está usando o nosso programa. Se o programa fechar de forma inesperada, por exemplo, a gente vê pelo código de retorno dele qual foi o erro que ocorreu ali. Enfim. No caso do main, esse return 0 aqui pode ser omitido, tá? Como está lá no nosso projeto no Visual Studio. Então, enfim, voltando aqui para a nossa função. Ela tem um nome, tem os parâmetros de entrada, quer dizer, quem chamar essa função, quem pedir para ela ser executada, vai ter que passar esses dois números, um inteiro, que aqui eu chamei ele de A, e um inteiro que eu chamei de B. Tá? E no final ela vai retornar esse resultado, quer dizer, para quem chamou. O ponto do código que chamou aquela função, a resolução dessa função vai ter como o resultado, né, de resolução, vai ter como resultado um número, tá? No caso da nossa soma. Então, para a gente dizer que essa função retorna um número inteiro, a gente coloca aqui, ó, antes do nome dela. Então, essa primeira palavra reservada aqui, ó, esse primeiro tipo que aparece aqui, a gente diz que é o tipo da função, ou seja, que valor ela retorna, né? Ela pode retornar um inteiro, pode retornar um float, um double, enfim, um caractere, uma string, qualquer coisa, ou pode não retornar nada, tá? Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, no nosso caso aqui, bem simples, ela retorna um A e um B, soma ele e retorna esse valor, tá? Para simplificar aqui, ó, eu posso fazer essas três linhas em uma só. Eu posso vir aqui e colocar direto aqui, ó, que ela vai retornar A mais B. E a gente não precisa disso. Olha que interessante. Então, quer dizer, o comando, né, a instrução de return, ela aceita uma sentença ali, né, ou aceita uma... Ai, caramba, fugiu o nome aqui. Ela aceita um cálculo aqui, tá? Enfim. Então, olha aqui, ficou bem simples essa função. Retorna A mais B. Como é que a gente usa aqui? Aqui no main agora, ó, eu vou criar variáveis, por exemplo, variável var1 e var2. Não são boas práticas colocar nomes genéricos assim, tá? Normalmente a gente põe um nome intuitivo nas variáveis para quem vê o código entenda o propósito delas, mas aqui, como a gente está fazendo só uma demonstração, tudo bem, var1 e 2, vocês me perdoam aí por essa heresia, tá? Então, ó, eu vou fazer, por exemplo, aqui um cout. Bom, vou inicializar essas variáveis, tá? Então, vamos colocar aqui um valor 4 nessa e 5 nessa. Então, vou jogar no meu cout uma chamada para aquela função soma lá. Então, aqui dentro, ó, a forma de chamar a função é assim. Você passa o nome dela, abre e fecha colchete. Abre e fecha parênteses. Isso aqui é uma chamada de função. Na chamada, a gente não põe o tipo dela aqui, int e tal. Isso é só lá na declaração dela, que é aqui em cima. Tá bom? Quando a gente declara ela, a gente põe qual é o tipo de retorno dela. Na hora de chamar, não. Então, isso daqui vai fazer essa função ser executada. Tá? No caso aqui, ela exige dois parâmetros. Exige o parâmetro A e o parâmetro B. Então, aqui dentro, o que a gente faz? A e B assim? Não. Porque A aqui não existe nesse escopo aqui. Ó. Esse escopo aqui do main não conhece A. Então, aqui eu vou passar a var1, por exemplo, ali, que é uma variável inteira. Então, variável de tipo inteiro,
bateu com o tipo que a função está esperando, ela espera um inteiro, então ok, ela vai aceitar. E var2 também é outra variável inteiro, então, né, tudo bem. E ok, vamos rodar isso daqui para ver o que acontece. Então tá lá na saída, ó, saiu o número 9, que é o que deveria, porque, né, 4 mais 5. Tá? Outras formas de chamar aqui, ó, para a gente ver, eu vou colocar uma quebra de linha aqui, só para não ficar todo embolado ali na saída do programa. Vou aproveitar essa linha. Posso colocar var1 e var1? Posso. Eu posso colocar quaisquer valores inteiros aqui. Tá? Pode ser um valor que está numa variável ou um valor puro. Então, posso usar duas vezes o mesmo var. Posso colocar aqui, ó, um número e uma variável. Tá? Posso colocar também dois valores. Por que não? Tá? Então, vamos ver aqui, rodar essas várias opções aqui. Então, tá lá. A primeira, 4 mais 5, na segunda 4 mais 4 dá 8, na terceira 7 com o 4 do var1, 11, depois duas constantes aqui, né? Dois números diretamente, não é de uma variável. Então veja, a função soma, ela recebe dois valores inteiros. Tá? Esses valores podem ser diretamente passados aqui, né? Como nessa linha, por exemplo, que eu estou passando o número de forma constante aqui, ou o valor pode vir do conteúdo de uma variável. Então veja, quando eu passo aqui, por exemplo, var1 e var2 aqui, ó, nessa linha, eu não estou passando as variáveis para a função, eu passo o conteúdo delas. Tá? Tanto é que aqui dentro, ó, se eu quiser, eu posso, na função, eu posso vir e fazer a mais 2. Tá? Eu estou somando 2 no conteúdo, né, no valor aqui dessa variável A. Quem é a aqui? Essa A, ela foi declarada aqui, ela é um parâmetro dessa função. Então ela só existe dentro desse escopo. Enquanto a função estiver sendo executada, o A existe, e o B no caso ali. Ou outras variáveis que a gente queira declarar aqui, como eu tinha feito antes, aquela variável resultado. Tá? É um escopo como outro qualquer, igual o main aqui, ó. Tudo que você chamar, referenciar aqui no main, tem que existir aqui no main. Tá? A não ser que seja algo global, mas enfim. Esse é outro tema. Então aqui, ó, essa variável aqui, na verdade, ela é um parâmetro. Então, eu posso alterar ela. Então, se a pessoa me passou um valor 5 aqui e eu vier aqui, como nessa linha, somar 2, ele passa a ser 7. Entendeu? Só que ele não vai alterar o valor original lá de fora. Tá? Então vamos fazer o teste aqui. Ó. Todas essas vezes que a função soma for chamada, ela vai somar 2 no primeiro parâmetro. Então essas saídas nossas aqui vão mudar todas. Elas todas vão somar 2. Vai virar 11, 10, 13 e 19. Tá? Então lá, rodei. Ok. Agora vamos fazer o teste aqui. Ó. Por exemplo, depois dessa execução. O que acontece? Chegou nessa linha, chamou a função soma aqui. Né? Nesse momento a execução para aqui, pula aqui para a função soma, faz tudo que tem que fazer, terminou, retorna para essa linha e continua. Tá? Então vamos ver. Se aqui na primeira posição lá, que é o int A, eu vim aqui nela, aqui dentro e somei 2, vamos ver se aqui a var1 aqui de fora vai ser alterada? Como que a gente faz para ver isso? Ó, vou colocar um cout aqui. Tá? Colocar um cout e jogar esse var1 aqui para a gente ver. Tá? Eu já dei um spoiler que disse que não altera, mas vamos ver isso na prática. Olha lá. Então, a var1 era 4, fiz lá a primeira execução, deu 11, e olha aqui, deu um cout, continua sendo 4. Ó. Tá vendo? Essa linha aqui. Não mudou o var1. Por quê? Aí reforça aquilo que eu tinha falado antes. Quando você chama a função, você passa um valor para ela nos parâmetros. Né? Você não passa a variável. A variável continua pertencendo aqui ao main. Tá? Você está passando só os valores. Então, lá dentro da função soma, se você quiser mudar tudo ali, zerar os valores que receberam como parâmetro, você faz o que você quiser. Mas não vai alterar lá de fora, porque ela recebeu os valores. Existe uma outra forma, que é chamar a função
e passar parâmetros por referência, tá? Mas isso nós vamos deixar para um outro momento, tá? Nesse caso daria para alterar sim o conteúdo da variável lá de fora, mas dessa forma aqui não altera, ok? Então, ok, ó, deu para entender como funciona as funções, bem simples aqui. Agora tem uma questão que é o seguinte: não é necessário sempre ter parâmetros. A função ela pode não ter, como é o caso do nosso main aqui, tá? Então o nosso main não tem, e ela não precisaria retornar nada, tá? Mas a sintaxe para definir função é essa: tem que ter um tipo aqui, o nome da função, os parâmetros, que pode estar vazio aqui ou não, mas tem que ter o abre e fecha parênteses, e o escopo, né, que é o abre e fecha colchete aqui, chave, abre e fecha chave, e as instruções de dentro. Então se eu não quiser que ela retorne nada, o que eu faço? Devo vir aqui e deixo vazio? Não pode. Se fizer isso aqui e tentar rodar, vai dar um erro aqui, ó. Não é permitida essa sintaxe. Então quando a nossa função não retornar nada, a gente escreve void, né? Na aula que eu comentei de variáveis, eu comentei lá sobre o void. Então esse aqui é um caso em que a gente usa o void. Então, void do inglês é nada, mas vazio. Então, se a nossa função não vai retornar nada, a gente põe void, mas não pode deixar sem nada aqui. Então o tipo dela é void, quer dizer, ela não retorna um valor, mas o tipo do retorno dela é vazio, ok? Então no nosso caso aqui não, é inteiro, então vai deixar o inteiro aqui. Ok, dito isso, vamos voltar lá agora para o nosso código, tá? Vou só mudar a nossa cena aqui, então tá lá para o código, tá aqui, beleza. Então nosso programinha, nosso projeto de calculadora aqui, tem o nosso loop principal, né, o while true aqui, ó, que vai fazer várias coisas, e quando o usuário digitar a opção 5, né, cadê aqui, ó, digitou a opção 5, a gente checa. A opção é 5? Sim. Se for, dá um break nesse while, saiu do while, acabou o programa, não tem mais nenhuma instrução depois, tá? Só que olha só, tá meio difícil de entender isso aqui, né? Porque tem muita coisa, nem cabe na tela. Tudo bem que a fonte eu aumentei aqui para ficar mais visível, mas para melhorar a legibilidade do nosso código, a gente pode fazer uso de funções. Então aí já está um primeiro caso de função, né? Do propósito das funções. Você reorganizar o seu código para ele ficar mais limpo, tá? Então você identifica um bloco ali, um conjunto de instruções que fazem sentido, né, agrupá-las, junta numa função, dá um nome que tem a ver com o que ela faz, né, tenta deixar uma função fazer o mínimo possível de coisas, né, nunca coloca uma função muito grande que vai ser difícil até dar um nome para ela, né, se ela faz muita coisa, que nome você vai dar, né? Então a ideia é deixar sempre as funções com o mínimo de operações possível para ela fazer sentido de existir, tá? Então você reorganiza o seu código. Então essa já é um benefício de usar funções. Outro é reutilizar código. Pô, se tem um conjuntinho de instruções que você vê que está fazendo as mesmas instruções várias vezes no código, você pode separar isso numa função e aí você só chama a função várias vezes onde forem necessárias. Então você economiza linhas de código, você reaproveita código, tá? Além disso, facilita a sua manutenção. Porque imagina, se você tem vários conjuntos de instruções que se repetem no código, se você decide mudar a forma que você fez ali, você vai ter que trocar em todos os lugares. E aí você pode acabar esquecendo um ou outro. Então isso facilita você dar manutenção no seu código, separar em funções. Tá? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente procura coisas que fazem sentido. Então, por exemplo, recapitulando aqui o nosso programa até agora, o que ele faz? No início, ele mostra as opções para o usuário e pede para ele digitar uma. Tá? Depois, ele pede para o usuário digitar o primeiro número, né, o primeiro operador da operação matemática. O segundo, faz aqui umas verificações, se é positivo e tal, que a gente tinha colocado na aula mais de if-else, né, para mostrar o uso do if-else na prática. E aqui, nesse switch, propriamente dito, é que faz a operação mesmo, né, executa aqui o cálculo, e no final mostra o resultado. Então veja, a gente consegue verbalizar etapas para esse programa. Embora a gente tenha aqui, sei lá,
100 linhas mais ou menos do programa, a gente consegue falar, olha, ele pega a opção, pega o primeiro número, pega o segundo, faz a operação e mostra na tela. Você consegue colocar 4 ou 5 operações de nível mais alto, né? Então, por que não a gente separar essas operações, esse conjunto de instruções de nível mais alto em funções? Então vamos lá, é isso que a gente vai fazer. Então aqui, ó, essa primeira parte, ele fala para o usuário digitar a opção, né? E ele captura aqui e salva na variável opção. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou remover isso daqui. O que eu quero? Eu quero chamar aqui uma função que, quando ela terminar, ela retorne a opção que o usuário digitou. Então eu vou chamar de recebe opção. Não existe ainda essa função, tá? Eu estou criando ela aqui, o nome dela. Então, qual parâmetro ela vai receber? Nenhum nesse momento. Por quê? Porque ela vai lá dentro imprimir para o usuário um texto e vai pedir para ele digitar e vai devolver esse valor. Então não tem parâmetro, ela não recebe nada aqui do nosso main. Tá? Mas ela vai retornar na opção, a variável opção que tinha aqui antes, vai receber o retorno dela. Tá? Então vai ser assim. Então eu vou pegar lá em cima, antes do main, isso é importante, tá? A definição da função tem que ser antes do uso dela. Porque senão o compilador chega ali nessa linha aqui, ó, tá vendo que está vermelho? Ó, ele não reconhece essa função, porque ela ainda não existe. Então, para poder usar, ela tem que ter sido definida antes do lugar onde está sendo usada. Então aqui fora do main, eu vou criar lá, ó, recebe opção, não tem parâmetros, tá? E tá aqui salvo no meu Ctrl C aqui na minha área de transferência, tá lá, ó, ok? Só que olha só agora, ficou vermelho aqui esse opção. Por quê? Essa opção era uma variável lá do main, aqui ela não existe. Então eu vou precisar de uma variável aqui. Vou dar o mesmo nome, tá? Mas não precisa, porque o nome que eu quiser dar aqui só existe nesse escopo, tá bom? Estou dando o mesmo nome por simplicidade. E no final retorna essa variável. Então essa função é do tipo int, porque ela vai retornar a opção que o usuário digitou. E tem que chamar o return aqui no final. Ok, essa é a primeira. Então ele recebe, lá, já não está mais vermelho, que a função foi definida. Imprime lá para o usuário, pega, devolve, ok. Aí aqui ele checa se é 5, se for 5 ele sai, beleza. Próximo. Vai pedir para o usuário digitar os números, o primeiro e o segundo número. Então, mesma coisa, ó. Veja que a variável é número 1, tá aqui, né? Vou tirar. Então o que é que fica aqui? Número 1 é igual, eu vou chamar essa nova função de recebe primeiro número. Também não tem parâmetros, porque ela vai fazer a mesma coisa da primeira. Notifica o usuário ali, né? Imprime na tela o que ele tem que fazer e captura o valor que ele digitou. Então vamos seguir o mesmo padrão aqui, ó. Recebe primeiro número, tá? Abre e fecha. Vou precisar aqui de uma variável, que por simplicidade vou usar o mesmo nome, tá? Aí tá lá, ó. Digite o primeiro número, joga na variável e no final tem que dar o return dessa variável aqui. Para mostrar que esse nome aqui não precisa ser igual ao lá de fora, vou trocar, ó. Aliás, vou usar o atalho aqui, né, do Visual Studio, que é Ctrl R, Ctrl R, e vou trocar para num. Então tá lá, aplicar, trocou os três, tá ali, trocou para num, ok? Então lá embaixo, ó, recebe o primeiro número, vai retornar aqui, ok? Vou fazer a mesma coisa para o segundo número, então número 2, só que eu vou dar outro nome de função, porque o texto muda, né? Segundo número, ó. 1 estava escrito aqui primeiro, nessa está segundo. Tá? Então vamos lá em cima. Vou reaproveitar essa aqui, que vai ser praticamente idêntica. Só que ela vai se chamar segundo número. Aqui também é a única diferença dela, segundo. Aqui eu poderia fazer uma função só para as duas, né? Porque lembra que o objetivo é reaproveitar código também.
como elas são praticamente idênticas, só troca aqui esse texto, eu poderia criar uma outra função que seria simplesmente recebe número. Tá? Aí ela receberia uma string, sei lá, texto, tá? E aí no lugar aqui do texto eu poderia fazer um cout aqui, pegando o conteúdo da variável que eu estou passando, tá? Aliás, vamos fazer isso para ficar mais bacana aqui, ó. Olha só, essa função vai ficar mais genérica, ó. Vamos aproveitar código, tá vendo? Então olha aqui, a recebe segundo, eu vou passar para ela aqui o texto segundo, tá? Opa, aqui não, gente, desculpa. Return, recebe número, e ó, passo o texto aqui, por que não? Tá vendo? Olha só, uma função chamou a outra, olha que interessante. E aí aqui na primeira, ó, recebe primeiro número, e aqui eu passo primeiro. Olha o que está acontecendo aqui, eu reaproveitei código, tá vendo? Esse bloquinho já existia e estava dobrado aqui, cada uma repetia. Agora eu deixei centralizado, e o que mudava entre elas, que era a palavrinha que estava aqui no meio, essa palavrinha agora eu recebo ela como parâmetro, tá vendo? Então tá lá, a recebe primeiro número, eu vou passar o nome primeiro, porque na hora de imprimir ela fala, digite o primeiro número. A recebe segundo, vai passar o texto segundo, entendeu? Então, ambas chamam essa aqui, que é uma mais genérica que elas. Olha que legal. A gente, no improviso aqui, já fez uma complexidade um pouco maior aí, certo? Legal, aí tem essas checagens aqui, e aqui na parte que tem o switch, é basicamente a parte onde calcula. Então, o resultado, ali salva na variável resultado, então vamos lá, vou recortar daqui, vai ser resultado é igual, e vou chamar de calcula, tá? Essa função, tá? O que essa função vai precisar receber? Os dois parâmetros e a opção, né, que o usuário escolheu, qual é a operação que ele quer fazer, na verdade, né? Então, vai ser o primeiro número, o segundo número e a opção. Essas três variáveis, o usuário entrou antes ali, ó, opção, número 1 e número 2, ok. E o resultado vai jogar no resultado. Tá vermelho aqui, porque ainda não existe essa função. Então vamos lá. Ela também vai ser do tipo int, porque ela vai calcular e retornar o resultado. Calcula. E ela vai ter 3 parâmetros agora. Eu poderia vir aqui e colocar número 1, número 2, para ficar igual lá o main, tá? Mas para mostrar que são com escopos diferentes, eu vou chamar aqui, ó, de operando A e operando B, tá? Na matemática, operando são as partes, né, os números das operações. Operando A, operando B e a opção, tá? Que o usuário digitou, que eu vou trocar aqui também para não ficar igual lá, vou chamar de operador, tá? Beleza. Então aqui dentro desse escopo é o switch que estava aqui na minha área de transferência. Veja que opção aqui não existe aqui. Aqui nós chamamos de operador, tá? Resultado não existe aqui. Então é uma variável que eu vou precisar declarar. Ok. Estou usando o mesmo nome por simplicidade aqui, mas vocês já viram lá no outro exemplo que poderia trocar. Número 1 aqui no nosso escopo se chama operando A. Então, ó, vou trocar todos os números 1 aqui para operando A. O número 2 é operando B. Ok, calculou. No final só falta então eu retornar o resultado aqui. Certo? Beleza, já temos também a função calcula. E agora, depois de ter calculado tudo, ele vai lá e mostra na tela o resultado, tá?
Nesse caso aqui, eu vou fazer só para dar um exemplo, porque é uma linha só, né? Então nem vai simplificar tanto assim o nosso código, tá? Mas no lugar aqui desse cout, eu vou colocar aqui uma outra função para imprimir o resultado na tela. Então eu vou chamar de imprime resultado, ok? Imprime resultado, ela vai imprimir o resultado, ela precisa receber esse valor para imprimir, então eu vou passar para ela aqui um parâmetro, resultado, que como é inteiro, né, então vamos lá na nossa função, na parte de cima e declarar essa imprime resultado que recebe uma variável, resultado, recebe um valor, desculpa, recebe um valor, não uma variável. Então tá lá. Então, qual é o tipo dela? É int? Não, porque ela não retorna nada. Ela recebe um valor e imprime. Então, esse aqui é um caso em que é uma função que não retorna nada. Então, ela é do tipo void. Ok? Que mais? Vamos ver. Bom, enfim, trocou uma linha por uma linha, né? Tinha aquele cout lá, continuou sendo uma linha aqui, mas acabou dando uma simplificada, né? Porque, convenhamos, você ler aqui, ó, imprime resultado, né? E resultado é bem mais inteligível do que você ler isso daqui, né? Cout e tal. Você precisa de um pouquinho mais de pensamento para entender o que essa linha faz. Então, de certa forma, não reduziu o número de linhas, mas simplificou, ficou mais legível. Tá? Olha só que interessante agora. O nosso while aqui, que tem todo o nosso loop principal do programa aqui, que fica rodando enquanto o usuário não digita 5, já coube na tela. Ó, antes não cabia, então veja como ficou bem mais fácil de entender. Olha lá, os nomes das funções que a gente escolheu são nomes amigáveis, né? Então, olha lá, recebe a opção, recebe o primeiro número, recebe o segundo número, calcula e imprime resultado. Olha que maravilha. Então, vamos rodar isso daqui para ver se não cometi nenhum erro aqui, né? Vamos ver se está tudo certo. Teve erros, olha só que coisa, né? Qual foi o erro? Não teve erro. Foi alguma coisa estranha que estava ali, sei lá, alguma compilação anterior. Então tá lá. Deixa eu só verificar aqui se vocês estão... A tela tá cobrindo meu rosto aqui. Mas tudo bem, né? Não tem problema, tá? Deixa eu ver, passar aqui para cima. Pronto, agora sim. Agora eu tô por cima do console ali. Então vamos lá, vamos fazer a operação de soma. Digite o primeiro número, 2, segundo número 3. Tá lá. Ambos positivos, o resultado da operação é 5. Voltou o while lá, o loop no início para digitar uma nova opção. Subtração, 6 e 3. Resultado é 3. E se apertar 5, encerra. Então veja, o programa não mudou em nada. Nós não mudamos a lógica do programa. Todas as instruções que estavam antes continuam lá. A gente só reorganizou. Então, ó, o programa ficou mais legível, tá? Ficou mais organizado. E nós fizemos reuso aqui. Olha só que interessante. Que é um dos propósitos das funções, é reuso. Foi um caso bem simples aqui, né? Que é essa de receber o número aqui. Mas está lá, ó, esse bloco aqui que estava repetido, nós reaproveitamos. Então, a função do primeiro e do segundo número ficou mais simples, ficou com uma linha só. E esse pedaço foi reutilizado, foi tornado mais genérico para ser reutilizado. Então é isso, acho que foi uma passada rápida aí de como funcionam as funções. Tá? Uma última coisa que eu queria fazer aqui é a gente ver essas entradas e saídas, né, das chamadas das funções, a gente vê na prática, né, quando a gente depura, quando a gente está rodando o modo debug. Né? Então, como que a gente faria aqui? Ó? Vamos chegar aqui no nosso main e vou colocar um breakpoint. Tá? Vou colocar um breakpoint aqui, ó, na onde recebe a opção, e vamos rodar aí para ver. Tá lá, rodou. Então vou digitar aqui a minha opção. O meu breakpoint aqui não funcionou por algum motivo. Deixa eu ver. Houve erro na compilação.
Ah, gente, nossa, não tinha compilado. Olha, eu fiz uma caca aqui em tempo real para vocês, ó. Eu achei que tinha compilado, mas ele rodou a última que tinha compilado, que estava no tipo um cache, né? Você vê como é importante ler as mensagens de erro que dá na tela. Isso aqui não compilou, e é legal que eu tinha falado o motivo antes para vocês aqui, mas o Visual Studio não me alertou e eu acabei comendo bola aqui. Olha só, eu reaproveitei o código da recebe primeiro e segundo número, coloquei aqui, e elas agora chamam essa. Só que ó, a declaração dela está depois das outras, então eu tenho que pôr antes. Né? Eu mesmo tinha falado lá que a gente tinha que declarar antes de usar. Se elas aqui estão usando essa função, eu tenho que declará-las antes, certo? Então vou dar um Ctrl Shift B aqui só para dar o build primeiro. Tá? Aqui deu erro porque estava aberta a janela aqui. Então vamos lá de novo. Buildou. Continua aqui de uma forma estranha. Cadê o erro aqui? Caramba. Não estou sabendo identificar qual o problema aqui, hein? Agora foi. Tinha alguma coisa esquisita ali no começo do arquivo. Então vamos lá. Estamos em depuração aqui agora, né? Então, cadê o ponto de execução? Tá lá, ó. O programa está parado aqui, que eu coloquei o breakpoint. Aí, se a gente olhar aqui na parte de cima aqui, ó, tem um stop aqui para parar a execução e tem essas flechinhas aqui. Isso aqui é a parte de depuração. Então, essa daqui, a primeira, que a tradução ficou como intervir em português, mas em inglês é step in, né? É tipo dar mais um passo, né? É o F11, o atalho, né? Dá para clicar aqui ou apertar F11. Essa aqui é o step over, que é para pular. Então, quando está numa linha, se for uma chamada de função, ele não entra nela, ele pula ela. E essa aqui, que é a flechinha para cima, é o step out, que em português aqui ficou sair do método. Tá legal até, né? Método e função são parecidos, um dia eu vou explicar a diferença entre eles, mas vamos considerar por um momento que método é função. Então, step out, shift F11. Então, eu vou usar os atalhos aqui, ó. Tá parado aqui nessa linha, eu acabei clicando ali. Então, ela foi para um lugar inesperado. Vamos lá, vamos fazer de novo. Então, ó, F11, step in, entrou. Olha só, ele entrou lá na recebe opção. Aí, F11, F11 imprimiu na tela, F11 de novo, parou. Por que parou? Porque ele está esperando eu digitar. Né? O SKF ele para, beleza, eu vou digitar a opção 1. Ok, voltou a execução. Vai retornar lá, está na opção. Saiu, olha lá, voltou para o ponto que estava. Fez a checagem, vai entrar na segunda função aqui. Primeiro número. Entrou. Desceu. Aqui tem uma outra chamada de função. Step in de novo, F11. Entrou, olha lá, na de cima, recebe número. Cout, sem. Agora parou para esperar eu digitar. 4. Volta lá. Return. Saiu. Beleza, recebeu o primeiro número. Como a segundo número faz a mesma coisa, eu vou dar um step over, tá? Que é o F10. Só para vocês verem funcionando, ó. Tum. Não pulou completamente porque tem um scanf ou um CIN lá, então ela é obrigada a parar para esperar o usuário digitar. Mas a gente não está vendo o passo a passo lá dentro. Ó, digitei, olha lá, já pulou ela inteira. Só parou mesmo por causa da entrada do usuário. Então vamos lá, continuar, F11. Olha lá, entrou na calcula. Então vamos lá. Aqui na calcula vai ter várias opções. No caso, eu digitei a opção 1, né? Então ele vai entrar no case 1. Mas aqui, ó, eu vou usar o step out agora para testar. Ó, Shift F11. Ele vai, olha lá, já saiu, tá vendo? Ele executou o resto da função e saiu. Só teria parado se tivesse alguma coisa que bloqueasse, como um scanf. F11.
E aqui, imprimir o resultado na tela, vou dar um F10 de novo, para dar um step over, né? Pronto. Agora, vamos lá. Ah lá, o resultado da operação é 7, já saiu ali. Ok. Se você cansou de fazer o passo a passo, você pode ir lá e dar um F5. O F5 ele roda até o próximo breakpoint. Então F5, ah lá, parou lá porque eu não tirei o breakpoint. Então ele concluiu o while e voltou lá para o início. Vou tirar o breakpoint aqui agora, tá? Não vou precisar mais dele. Vou dar F5 de novo. Ele vai parar onde? Na hora que ele pede a opção para mim. Vou apertar aqui a opção 5 para concluir. Entrou, concluiu a execução. É isso, gente. Então, acho que deu para dar uma visão geral aí, como é que funcionam as funções. E ficamos por aí, então. Se tiver dúvidas, joga aí nos comentários, a gente vai se falando. Obrigado aí, valeu e até a próxima.